Boa noite, amigas e amigos. Renato, eu falando do canal Vasco 68. Gente, para não ser um vídeo cansativo, enfadonho, longo, né? Eu vou dar algumas notícias rápidas e emitir minha opinião em relação ao jogo de amanhã, né? O Vasco hoje no Sub-17 empatou com o São Paulo em Cotia por 2-2. Primeiro tempo, só perdendo por 2-0, acabou empatando, acabou sendo um ótimo resultado, né? Medina fez 2-1 e depois empatamos com um gol de pênalti. Hoje foi apresentado Andrés Gomes, finalmente colombiano de 22 anos, foi apresentado ao Vasco. Os jogadores que estavam sendo especulados, né? Eles não vieram por causa de salário. Puta que pariu, minha filha. E João Vitor saiu. João Vitor saiu aproximadamente por 32 milhões de reais. E o Douglas Luiz foi negociado para o Nottingham Forest, né, do Manax. E o Vasco tem, acho que 2,25% de mecanismo de solidariedade, vai pegar uns 4 milhões. Quer dizer, dinheirinho entrando é sempre bom, né? Ainda mais a gente que sempre precisa, a gente sempre vive na conta do chá. A gente, literalmente, né? Eu, alguns aí de vocês e o Vasco da Gama, né? Saída do João Vitor, dinheiro entrando, Douglas Luiz indo para o Nottingham Forest, dinheirinho entrando, estamos ainda inebriados com a vitória de 6-0 sobre o Santos. E agora eis a questão. E o Verratti, gente? E o Verratti? Pra gente aqui de fora é muito fácil falar. Respeito a opinião, porque pelo que eu ouço por aí, uma grande parte da torcida ela é a favor que ele saia do time, né? Não é nem questão de não ser agradecido a ele, não é nem questão de... Tem gente que acha, eu vou ser muito sincero, muito sincero. Pela primeira vez eu não tenho uma opinião formada. Não tenho. Sabe por quê? Porque ele é o artilheiro do nosso time, ele já nos salvou várias vezes, e agora o time jogou muito bem, mas muito bem mesmo, sem o 9, sem o centroavante. Porque todo mundo do ataque com velocidade tocava a bola, com qualidade, com técnica. O ataque rodava, deixava o Santos na roda, foi aí que fez 6 gols. E olha que coisa contraditória, né? Paradoxal, né? Nós temos o artilheiro suspenso com o jogo contra o Santos, e aí nós fazemos 6 gols. E quando o Vasco para fazer 1, quiçá 2, era um custo danado. Aí vão dizer assim, se ele colocar o Verratti amanhã titular, até acredito que ele o faça, se o time não ganhar, eu digo não ganhar, se empatar ou perder, vão dizer que não deveria ter colocado. Se colocarem, se o Diniz colocar, o Vasco venceu o jogo, vão dizer, tá vendo? O Diniz estava certo. Eu confesso a vocês que é uma situação muito difícil para o Diniz. Como é que ele vai pegar um artilheiro, né? Um dos caras que fez mais gols estrangeiros, o segundo maior que fez gol na história do Vasco, 55 gols, e vai deixar o cara por uma suspensão do terceiro cartão amarelo, ficar fora do jogo porque o Vasco ganhou de 6-0 e vinha empatando. Mas vinha empatando e vinha jogando bem. O jogo lá é difícil, independente se fosse jogar com Verratti, sem Verratti. Lógico, nós vamos com uma confiança muito maior, porque a gente venceu um adversário de ponta do futebol brasileiro, Santos, por 6-0 no Morumbi. Até estamos vendo várias brincadeiras que o Vasco, quando São Januário está em obras, que ele faça os jogos no Morumbi. Não faça no Maracanã. Porque lá foi o gol do Sorato, que eu estive lá em 89, tá? Estive lá. Lá foi onde nós ganhamos de 3-1 de São Paulo esse ano pelo Brasileiro e agora ganhamos de 6-0 do Santos. Foi uma partida espetacular, uma coisa que não se esquece nunca. Agora, eu pergunto a vocês, e eu respeito a opinião de qualquer um. O meu queridíssimo irmão, por exemplo, não gosta do Verratti e acha que ele tem que sair. E ele diz que ele não vai sair. Como é que o Diniz vai tirar o Verratti, nosso artilheiro? Só que o Verratti é no bola no alto. A bola no chão para ele tocar, para ele escorar, é difícil, ele tem dificuldades. E não é culpa dele, é a característica dele. Então, se bota o Verratti e ganha, beleza. Se não bota o Verratti e o time também ganha, beleza. Se não bota ou bota e o time empata ou perde, vão criticar. Não adianta. Amanhã é um jogo que é um jogo bônus, porque é um jogo atrasado. Eu acho que o empate não seria das piores, mas acredito sim na vitória, apesar de ser um jogo dificílimo. Eles têm jogadores desfalcados, né? Nós também sempre temos jogadores desfalcados, isso é normal. Mas o jogo lá, por si só,
Caxias do Sul, um frio danado. O Vasco até desembarcou, não pôde pegar avião, foi de ônibus para Caxias do Sul, porque estava uma ventania danada. Então é um jogo muito difícil. Jogar com Juventude em qualquer circunstância é difícil, é difícil. E digo mais uma vez, é fácil pra gente aqui de fora falar, não, o Verratti tem que jogar, não, o Verratti não tem que jogar. Só que, cara, eu não sei se o Diniz está muito tranquilo em relação a isso, ou se ele está queimando também os neurônios. É esperar para ver, gente. Se Deus quiser, amanhã estarei na pós aqui, com alegria, se Deus quiser, com mais uma vitória do Vasco. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoe-nos e vossas famílias.